Medidas de capacidade. As medidas em nosso cotidiano. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Então é para a gente refletir um pouco, né? Onde nós usamos as medidas de capacidade. Então aqui nós temos as colheres, a xícara, que olha, é uma vasilha graduada, a garrafa PET, um copo. Unidades de medida. Então, o litro, né, que é a unidade principal. Depois, decalitro, hectolitro, quilolitro, que são os múltiplos. Os submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. Certinho? Aqui nós temos aquelas transformações que eu já tinha falado, né, sobre nas medidas de comprimento, que para fazermos a divisão, né, de transformação de medidas. Então, nas atividades de registro, nós temos também algumas atividades onde vocês vão poder fazer essas transformações, certinho? Os instrumentos de medida. Então, nós temos aqui instrumentos de medida. É muito importante quando eu falo unidades de medida. São essas, instrumentos de medida, para usar sempre as nomenclaturas corretas com as crianças. Aqui nós temos exemplos que usamos também como medidas de capacidade. Olha, a colher de café, a de chá, de sobremesa, de sopa, de servir. Então, uma colher de servir é igual a 2 colheres de sopa. E nós usamos muito em receitas, né? Então, sempre quando a gente trabalha grandezas e medidas, nós trabalhamos receitas. Eu acho que isso é uma prática já até comum, né? E de trabalhar receitas mesmo em sala com as crianças, devido assim à quantidade que a gente usa, 1/2 de xícara, igual tem aqui, ó, 1/4 de xícara, colheres. Então, é bem interessante a atividade assim. Então, cada colher suporta uma quantidade, é a sua capacidade. Para facilitar a sua vida gastronômica, fizemos esta tabela de referência entre colheres e xícaras, itens que estão sempre presentes nas receitas. 1 colher de sopa, 3 colheres de chá. 1 xícara, 16 colheres de sopa. 3/4 de xícara, 12 colheres de sopa. 2/3 de xícara, 10 colheres de sopa. Meia xícara, 8 colheres de sopa. 1/3 de xícara, 5 colheres de sopa. 1/4 de xícara, 4 colheres de sopa. E 1/8 de xícara, 2 colheres de sopa. O que é interessante? Porque às vezes você não tem ali uma medida, você vai fazendo a transformação. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade. Por que falou aqui metros cúbicos? Porque seria o volume. A unidade temática grandezas e medidas, ela trabalha o volume, né? Ela faz, na verdade, uma pequena, uma introdução aos conceitos de volume, que nós vamos até ver na atividade de registro. Eu passei, atividade sobre volume, só que esse trabalho é aprofundado de acordo com o planejamento mesmo da escola, de acordo com os conteúdos do planejamento. Como assim? Então, tem escolas, às vezes, que trabalham um livro didático, uma apostila, e lá o volume está mais aprofundado. Às vezes, o planejamento da escola não se exige tanto em relação a esse conteúdo de volume, certo? Então, depende muito mesmo de cada escola. Sempre, mas na BNCC diz que até o 5º ano o aluno tem essa noção de volume. E aqui eu passei sugestões de jogos, esse é formando litros, eu achei bem legal. São 40 cartelas com diversas possibilidades de formar um litro, né? Então, distribui as cartelas, cada jogador confere as suas cartas para ver a possibilidade de formar um litro. Se ao conferir as cartas alguém formar 1 litro, ganha o jogo. Se empatar ou nenhum dos jogadores conseguir formar, continua o jogo com o restante das cartas, até que alguém forme 1 litro. Ganha quem formar 1 litro primeiro. Eu achei legal, mas já imaginei que pode ser feito baralhos. Você pode fazer um baralho sobre isso, com
litros, né, assim, litros não, desculpa, com várias vasilhas, né, vasilhames, que cada um com uma capacidade, e igual aquele jogo de baralho que eu acho que é trinca, que chama, eles vão fazendo trio até formar um litro. Então, sim, a gente pode criar várias ideias, né, jogos, eu achei bem legal. Esse daqui, quais são as cartas equivalentes? Também pode ser um baralho, ou então um joguinho da memória. Como assim? Então, misturou, né, as medidas de capacidade, de comprimento e a de massa. Então, olha, 150 centímetros, é a mesma coisa que 1,5 metros. 2,8 quilos, é a mesma coisa que 2.800 gramas. Então, aqui já temos até um jogo da memória. Nesse caso, esse jogo aqui seria para encaixar, né? Seria uma estimativa. Vamos ver, esse aqui é o suco. Quantos ml as crianças acham que tem na caixa de suco? Então, 1.000 ml. Na latinha de refrigerante, quantos ml? Então, seria aí uns 350. Como que a gente pode trabalhar esse tipo de atividade em sala? Ou mesmo com essas imagens e as crianças recortam as fichinhas e colam. Ou então você pode levar e pedir para as crianças levarem vários tipos de embalagens, né? E na escola mesmo elas podem encher com a água, né? Ou então até as embalagens vazias, mas o interessante é se tiver algum líquido dentro, igual mostra aqui assim, ó, fica algo mais real, né? E fazer as fichinhas e elas vão colocando de acordo com a capacidade que acha que cada embalagem tem. E depois você pode ter um copo graduado, né, uma vasilha graduada que com as medidas para fazer a conferência. Então, essa atividade também muito boa para ser trabalhada em sala de aula. Encerramos por aqui, tá? Até a próxima.